Pessoal, vamos ler a palavra de Deus. Olha só. Hoje é a quarta mensagem de uma série que eu estou ministrando. A quarta e última mensagem dessa série, que eu estou ministrando sobre cura e libertação. Hoje eu quero falar sobre dependência emocional, misturando aí alguns aspectos da psicologia. Não sou psicólogo, mas alguns termos aqui que eu vou usar têm a ver com a psicologia, e misturando isso com Bíblia, e gerar para nós aqui uma palavra de direção de Deus sobre esse assunto tão importante, que tem sido um obstáculo para muita gente deixar de usufruir de uma bênção tão grande de Deus. A dependência emocional é uma barreira para muita gente. Eu quero ler com você Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse, quem disse? Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele quem? O ser humano, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olha só. A Trindade Santa, o Deus Trino, ou seja, um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nos criou a sua própria imagem, a sua semelhança. Imagem e semelhança de Deus aqui não tem a ver com aspecto físico, até porque Deus é espírito. A ideia de matéria não está na dimensão de Deus, onde Deus habita, onde Ele existe. A ideia de criar o homem, a imagem e a semelhança, diz respeito à essência, à qualidade, o caráter. Então, como matéria, Deus pegou o barro, modelou, e assim, na linguagem que é dita lá no Kids, Deus fez um boneco de barro, e quando ele terminou, ele soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. Então, da matéria, nós viemos do pó da terra. No sentido aqui de imagem e semelhança, nós recebemos isso quando Deus soprou no nariz daquele boneco de barro o fôlego de vida. É ali que recebemos da essência de Deus. Ali recebemos do seu caráter, ali recebemos da sua natureza, porque dentro de nós existe a natureza física, origem da terra, e a natureza espiritual, que é a natureza vinda de Deus. É nesse sentido que nós recebemos a imagem e a semelhança de Deus. Há em nós, assim como acontece em Deus, a necessidade natural e legítima de relacionamento. O relacionamento, ele acontece em duas direções. Quantas direções? Primeira direção, relacionamento vertical, relacionamento com Deus. Dentro do ser humano existe uma carência de um relacionamento espiritual.
Mesmo que o homem não relacione com o Criador dos céus e da terra, ele vai arrumar outros deuses, uma outra maneira de se relacionar. Até o ateu. Qual que é a fé do ateu? A fé do ateu é de que não existe Deus, mas ele tem fé. A fé dele é a crença. Fé é crer. Então o ateu crê que Deus não existe. É uma maneira dele se relacionar com essa fé, que é a ausência de Deus no entendimento dele. O salmista diz que o tolo disse no seu coração, não a Deus. Né? A primeira maneira que relacionamos é com Deus. A segunda maneira é na horizontal. Relacionamento uns com os outros. Relacionamento com o próximo. A Bíblia, gente, é o livro do relacionamento do início ao fim. Relacionamento com Deus. Diga, relacionamento com Deus. Relacionamento com o próximo. Contudo, muitas pessoas têm deixado esse relacionamento com Deus de lado, como fonte principal de afeto, de cuidado, de segurança, e têm se voltado aos outros para suprir esse vazio. Ainda que parte dessas pessoas jamais vão admitir isso, mas na prática é isso que acontece. O maior problema disso é que relacionar-se de maneira doentia, corrompendo o propósito divino para os relacionamentos, nos transforma em prisioneiros. Então, nós só vamos ter relacionamentos saudáveis na nossa vida se os nossos relacionamentos estiverem em pleno funcionamento nessas duas direções. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. O que é a dependência emocional? Significa estar preso, escravizado. A dependência emocional ocorre quando se acredita que a presença contínua e a ajuda de uma pessoa são necessárias para se sentir seguro. Em outras palavras, quando o nosso valor, a nossa paz, a nossa estabilidade interior e felicidade passam a depender totalmente um do outro. É claro, gente, que em algum momento da vida, todos nós vamos precisar de alguém. Ninguém é uma ilha. Mas a minha fala aqui, ela diz respeito à dependência excessiva. Tem gente que não consegue se controlar, não consegue uma direção, não consegue uma saída, não consegue se estabelecer, se não for através de alguém. Vive uma dependência terrível. Então, o valor, a paz, a estabilidade, tudo depende daquela pessoa. Essa pessoa que é o dependente, ela não consegue resolver nada na vida. Ela não consegue ter paz, ela não consegue fazer suas escolhas próprias, ela não consegue tomar as suas decisões, ela não consegue caminhar na vida, ela não consegue resolver nada. Tudo dela é dependente de alguém. É uma cruel forma, ainda aqui, de dupla escravidão. Escraviza quem depende e escraviza quem é o objeto da dependência. Como cristãos, minha gente, nós somos chamados a viver em liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Mas a dependência emocional torna-se um obstáculo pesado para experimentarmos plenamente essa liberdade em Cristo. E essa dependência não envolve apenas relacionamentos amorosos, por exemplo, entre homem e mulher. Ela alcança pais e filhos, amigos e colegas, namorados, outros tipos de relacionamento. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer assim, eu entendo que até certo ponto existe um carinho, existe um amor, existe uma consideração, existe um respeito pela pessoa, mas peraí, eu já ouvi gente dizer assim, olha, se isso já falaram a meu respeito, que é até um ato assim de muita misericórdia, já ouvi isso em relação a muitos outros. Se o pastor sair daqui,
essa igreja acaba. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Nós não podemos viver assim, nessa dependência. É claro que existe, eu repito, essa consideração, esse respeito, mas não é isso, gente. Ah, não, se você foi embora, acabou para mim. Se fulano morrer, já era. Esses dias eu falei para alguém que vive com pessoas da sua família, nessa espécie aí de dependência, as pessoas não conseguem resolver nada. Não consegue ir numa loja comprar uma roupa, não consegue pagar uma conta, não consegue marcar um médico, não consegue resolver nada. A pessoa fica com a vida toda tumultuada por conta de problemas que não são dela, problemas dos outros, e as pessoas vão assim, sugando. É uma espécie de um parasita, um carrapato. O carrapato é assim, gente. Se você nunca viu, o carrapato começa a morder um bicho. Eu vou falar o bicho aqui, porque eu não vou acreditar que você vai tolerar um carrapato morder, não sei desse jeito, mas acontece. O carrapato começa pequenininho, ele está chato, e ele vai sugando a vítima assim, de uma forma tão grande, que daqui a pouco ele está redondo. Então tem gente que é essa espécie, esse sanguessuga. Sabe, aí vai sugando a vida do outro. Eu falei, minha filha, se você morrer hoje, o que essa turma faz? Eu não sei. Eu falei, eu vou te falar, cada um vai dar o seu jeito, eles vão se espirrar. Alguns vão encontrar outra pessoa para sugar. Outros, eles vão ter que aprender. Mas, infelizmente, gente, existem pessoas que têm essa dificuldade até de aprender. Então, o dependente, ele sofre, e o codependente também. Ou melhor, aquele que está sendo a vítima aqui, também sofre. Existem muitos casos ainda, por exemplo, de pais possessivos, tão forte isso, que tem dificuldade até de ver os seus filhos seguirem a vida. Prendem os meninos numa espécie de um casulo, menino, bebezinho, quantos anos? 37. Aquela redoma assim, que só falta dar mamadeira e trocar fralda ainda, meu filho. Não, chega uma hora que os meninos precisam voar. A borboleta, ela precisa sair do casulo e voar, ela precisa bater asa. Chega uma hora que o ninho já não cabe mais, você imagina só. Muitas vezes, a dependência emocional tem a sua raiz na infância. Fatores, quem me ouve diz amém. Fatores, por exemplo, do ambiente em que a criança não sentiu amada e valorizada por pessoas importantes, como os pais, por exemplo, isso deixa marcas profundas. Em consequência, a pessoa desenvolve um autoconceito distorcido em relação à submissão ao outro como uma estratégia para evitar o abandono. Ou seja, a criança não teve um lar saudável e ela vai passar uma vida também adulta desse jeito, sendo dependente. Porque a ideia aqui é de que se ela tiver vida própria, ela está sendo rejeitada, está sendo abandonada de novo. Ele precisa, na verdade, o ser humano, ele precisa ter autonomia. Uma criança, naturalmente, ela depende dos seus pais. Mas o adulto precisa desenvolver a sua autonomia. Ele precisa ser senhor do seu nariz, ele precisa administrar a própria vida a fim de se realizar como ser humano. Os seus sonhos, meu filho, ainda que você divida ele com outras pessoas, para compartilhar das suas alegrias, para compartilhar das suas conquistas, mas até nisso você precisa ter prudência. Seja prudente. Não sai jogando para todo lado. O que você planeja, não? Agora, com esse negócio de rede social, meu filho, as pessoas perderam o senso de vida privada. Tudo joga nas redes sociais. Tudo joga nas redes sociais. Engraçado, agora, eu nunca vi ninguém postar lá que está comendo angu com farinha. Todo mundo só posta estar comendo picanha. É uma ostentação que só. Para que isso, gente? Come a sua picanha lá, fica calado. Posta lá no Instagram, posta no status. Chegou! Meu Deus do céu. Para com isso. Né? Aí estou dando esse exemplo aqui simples, mas tem outras coisas. Né? Outro dia eu falei aqui que tem gente assim que é um negócio assim tão esquisito, que é fácil de você descobrir algumas coisas aí de pessoas.
num dia, posta uma foto lá com o marido, com o namorado, seja lá o que for, nas redes sociais. Minha vida, meu amor, my love. No outro dia, posta outra foto. Some da minha vida. Sai daqui. No outro dia, meu filho, o status anterior nem saiu. A necessidade, assim, de dar conta, não, meu filho. Claro, tem coisa que você vai postar mesmo. Hoje, por exemplo, eu postei uma foto bonita minha, mas da minha turma lá de casa. Mais bonita na foto, claro, é a Bianca, mas, né? É eu então, né, Sofia? Sou eu. Então, mas, meu filho, peraí. O cara vai comprar um negócio, aí põe lá nas redes sociais. Fecha um pouquinho. Diminui isso um pouquinho. Tem um pouquinho mais de vida privada. Você precisa ser senhor das suas decisões. Viu, dona? A senhora precisa ser senhora das suas decisões. Saber administrar a sua vida. Se realizar como ser humano. Em algum momento você vai dividir a realização disso, o projeto com alguém, ok. Mas você não pode ficar dependendo do outro. Os sonhos seus têm que ser seus. Você não pode viver o sonho do outro. Sendo uma máquina de Xerox, popularmente conhecido como Xerox. Uma fotocópia. Além disso, históricos de abusos diversos, rejeição profunda, personalidades muito frágeis, ausência de segurança familiar na infância, pais alcoólatras. Isso são fatores que contribuem para o desenvolvimento da dependência emocional, ou seja, pessoas que cresceram em um ambiente disfuncional, em algum momento vai manifestar alguns males, e um desses males é a dependência emocional. Outra coisa, o excesso de zelo e superproteção dos pais, por exemplo, afeta a personalidade e pode gerar adultos incapazes de viver de forma independente. Não sabe resolver nada. Agora existe uma outra coisa, diferente, agora é o oposto, mas relacionada, é a situação do codependente. O que é o codependente? Aqui, a pessoa, ela precisa sentir que alguém necessita dela. Se o dependente é ele que depende de alguém, agora tem um outro lado, é de alguém que para ela se sentir realizada, ela necessita que uma outra pessoa dependa dela. Ela se coloca como a solucionadora. Algumas coisas nos fazem identificar isso. Por exemplo, o codependente tem uma característica de querer a aprovação constante dos outros. Ele quer que as pessoas falem daquilo que ela faz. O que você faz é bom, você cozinha melhor, você canta melhor, você toca melhor, você prega melhor, sua casa é melhor, suas coisas é melhor, o seu trabalho é melhor. Ele quer a aprovação, ele quer o elogio. O codependente, ele vai fazer praticamente qualquer coisa para obter a aprovação das pessoas, porque esse codependente precisa desesperadamente para se sentir necessário, útil. Algumas coisas aqui que nos fazem identificar o codependente. A maioria, não estou dizendo que todo mundo que enfrentou situação assim vai ter um problema nessa área, mas a maioria do codependente, quando você vai fazer uma análise da vida dessa pessoa, vai existir abandono quando criança, tendo crescido com medo, sendo deixado para trás. Esse codependente, eles vão sacrificar as suas próprias necessidades para fazer uma coisa para o outro. Ou seja, vai comprar coisa para os outros e esquecer de si mesmo. Distribui presentes, mas às vezes o último a pensar nesses presentes é essa própria pessoa. Gente, o amor próprio não é pecado. A Bíblia diz
que para eu amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. É claro que o extremo aqui, o orgulho, o ego, a presunção e outras coisas desse gênero, aí sim é pecado. Mas amar a mim mesmo não é pecado. Amar a mim mesmo é bíblico. Eu preciso cuidar de mim. Eu não posso cuidar de mim com excesso, a ponto de pisar nos outros pelo amor próprio, a ponto de abandonar o outro por causa do meu amor próprio. Mas eu preciso cuidar de mim. Mas o codependente, às vezes, ele vai sacrificar suas próprias coisas para atender o outro. Porque ele quer que a pessoa sinta-se dependente, para agradar, porque precisa de aprovação. Como a dependência emocional se manifesta? Nesse tipo de relacionamento, de dependência emocional, a manipulação é algo muito presente, quase que inevitável. O que é manipulação? É um tipo de influência que visa mudar o comportamento ou a percepção do outro em relação a mim. Com táticas, por exemplo, de indireta, com tática de engano ou dissimulação. Vamos melhorar isso aqui. Algumas ferramentas comuns para manipulação inclui, por exemplo, o uso de finanças. De que jeito? Combinando bens, para não deixar a pessoa sair de perto. Olha, eu sou dependente da pessoa, então eu vou comprar um negócio junto. Eu vou doar um negócio aqui para a pessoa, mas vou deixar amarrado. Então, sempre ter um negócio, um imóvel, algum bem, algum tipo de recurso, para a pessoa sempre estar por perto. Presentes, doações, às vezes em ocasiões que não são específicas. É claro que tem muita gente que é generosa, que gosta de abençoar os outros. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando agora de sinais que alguém vai utilizar dessas ferramentas, não como uma coisa saudável, mas com algo para alimentar a sua dependência emocional. Criando então agora, para essa pessoa que recebe esses presentes, que recebe essas doações, esse senso de dívida. Esse senso de que eu preciso sempre estar perto dessa pessoa, porque ela tem me dado muita coisa. Outra coisa, até mesmo o romantismo excessivo. Poesias, músicas, gestos intensos que podem provocar respostas emocionais para manter o vínculo. Olhares fixos com a intenção sedutora ou o inverso. Ignorar. Você conhece gente assim? Não tem nada nela, não está com raiva, não está com nada, mas eu vou chegar, vou ignorar, para poder a pessoa achar que eu estou com raiva e me procurar. Aí vem adulando aquele negócio todo, oh, meu filho, o que está acontecendo com você, que negócio todo. Gente, vou revelar um negócio aqui para você. Já tem um bom tempo que eu esqueci como é que adula. Nem a Bianca eu estou adulando. Esse negócio de que assim, não, meu filho, vamos para lá. Por exemplo, eu vou em algum lugar. Eu não vou sem chamar ela. Bianca, dia tal, estou pensando em tal lugar. Vamos lá? Não vou não. Beleza. É uma programação mais longa, tempo mais longo. Chegando na semana, Bianca, ó, é sexta-feira. Você vai? Vou não. Tá bom. Chegou no dia antes. E aí, amanhã? Vai? Vou não. Então, tchau. Ah, meu Deus do céu, vem que negócio. Não, meu filho, vai. Se você não for, não vou também. Ah. Sabe? Por exemplo, frases assim, dessa manipulação. Você é a única pessoa que me compreende. É a única pessoa que me compreende. Poxa vida, eu sou tão importante. Eu sou a única no universo, no meio de mais de 8 bi de habitantes, eu sou a única que te compreende. Tática de manipulação. Eu não sei o que eu faria sem você. Isso aqui, gente, são sintomas. Eu não estou dizendo que toda vez que alguém fala isso, essa pessoa é um dependente emocional. Mas o uso disso aqui são coisas que um dependente emocional usa com frequência.
Criar ou exagerar problemas para conseguir atenção e simpatia é outra forma comum. Assim como provocar culpa nos outros, dizendo assim: se você não quiser, então tá. Doido que o outro fala: não, então agora eu quero. Aí fala assim: não, se você não quiser, então tá bom. Vou ignorar, mas tá de cá torcendo, não, ela vai querer. Olha, eu conheço uma pessoa, a Bianca sabe também, ela que ouviu essa história. Eu conheço uma pessoa que em um determinado momento da vida, gente, o desejo de chamar a atenção é grande demais. A pessoa criou uma tática de desmaios. Em um determinado momento assim, está indo assim, ela desmaia. Eu não sei se alguém já testou fazer uma cócegazinha nela, alguma coisa assim. Mas ela desmaia. Pega no colo, carrega, leva para casa, põe o ventilador para soprar, manda assim em cima. E ela chegou a um ponto que confessou que fazia isso para chamar a atenção, usava. Meu Deus. Eu conheci uma outra que ela tinha esses desmaios também. E ela voltava às boas, sabe com o quê? Quando colocava no cantinho da boca dela assim, gente, não é zoeira, é verdade. Quando colocava na boca dela para beber uma Coca-Cola gelada, aí ela voltava. Dois problemas, gente. Há um problema espiritual nisso. E há um problema emocional. Que se resolve com tratamento espiritual e se resolve com acompanhamento profissional. Eu já atendi pessoas no gabinete, eu já disse isso aqui algumas vezes, de a pessoa sair com um contato de um psicólogo ou de um psiquiatra. Eu não sou nenhuma das duas áreas. O caso não era para mim. É fazer um acompanhamento, é fazer um tratamento, gente. Você quer ver outra frase aqui de manipulação? Estive a ponto de te chamar, mas eu sei que você estava muito ocupado, aí eu não quis te atrapalhar. Para poder o outro ouvir assim: não, toda vez que você precisar, você pode me ligar, você vem. Inclusive, há ainda também casos mais extremos de ameaças de suicídio, que pode ser usado como manipulação excessiva. Se você for embora, se você fizer isso, se você me deixar, se você fazer aquilo outro, se você dizer isso aqui, toda ameaça, ela precisa ser tratada com seriedade. Mas há alguém que utiliza disso como forma de manipulação. Agora tem um detalhe, gente, as nossas palavras, elas têm poder, e se tem uma coisa que Satanás sabe aproveitar bem, é aquilo que a gente libera de palavras. Eu preciso tomar cuidado. Provocar insegurança, ressaltar pontos fracos, ameaçar terminar a relação, tudo isso são formas de manter a pessoa no controle, por fim, ocupar o tempo da pessoa para impedir outras atividades separadas, para ter sempre essa pessoa por perto. Isso pode acontecer tanto com homens, com mulheres, e podem desenvolver essa dependência, e os sintomas são os mesmos. Na maioria das vezes, cria-se uma espécie, como eu disse, de uma relação, com uma espécie de relação sanguessuga, com uma exagerada necessidade. E essa dependência leva a pessoa a perder a própria identidade, abrir mão dos seus sonhos pessoais, vivendo para agradar, vivendo a independência do outro, para manter o outro por perto, e não importa o custo pessoal. Gente, Deus não trabalha com cópia, Deus nos fez únicos. Entre outras coisas, se você pega lá os seus documentos que você tem, a sua impressão digital, não é igual a de ninguém. Você é um ser único. Você é alguém que Deus criou com um cuidado tão extraordinário, que embora biologicamente, fisicamente, você possa parecer com outras pessoas, mas existe algo em você que te diferencia de todas as outras.
Deus tem um plano especial para cada um de nós. Deus tem algo especial para fazer individualmente na nossa vida. Há coisas que Deus quer tratar conosco individualmente. Há coisas que Deus quer dar a nós individualmente. Há coisas que Deus quer lidar conosco de maneira individual. Ter a compreensão do propósito de Deus e da nossa identidade, daquilo que Deus quer para nós, é extremamente importante para nós vivermos pessoas realizadas. Eu não estou falando aqui de perfeição, gente. Todos nós iremos ter as nossas dificuldades, as nossas deficiências em alguma área, mas nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. É perto de Deus que nós iremos compreender qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Qual que é o caminho para resolver isso? Jesus deseja fazer uma obra íntima e única em cada um de nós, por meio do Espírito Santo. Nós compartilhamos das experiências. Isso é bom, ouvir gente que tem experiência com Jesus. De gente que teve uma experiência tão profunda com Deus. Gente que vive um relacionamento intenso com Deus, gente que lê a palavra, gente que teve um discernimento da palavra, gente que ora, gente que busca, gente que tem dons. É extraordinário compartilhar das nossas experiências, mas eu quero lhe dizer nessa noite que Deus quer ter uma experiência pessoal e individual com cada um de nós. Para começar a resolver isso, é assim. É entender o propósito de Deus, que Deus quer para mim, onde Ele me quer, fazendo o quê. A mudança acontecerá, gente, a partir do momento que nos rendermos a Ele, permitindo que Ele faça em nós uma boa obra. O que tem a ver dependência emocional, um negócio que acontece na nossa mente? Espera aí, gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Só que quando Adão e Eva pecaram, o pecado corrompeu essa imagem e semelhança. O pecado não anulou completamente a imagem e semelhança, mas ele deu uma esbotada. Sabe aquela roupa tão colorida que você compra? E aí você vai lavando. Hoje eu convidei a Mical para entristecer comigo, porque eu tenho uma calça que eu gosto muito dela e sempre uso ela. E hoje, na hora que eu fui vestir e que eu abaixei para calçar o sapato, ela abriu uma marca aqui assim, rasgou. Eu falei, Mical, lamente comigo aqui, a minha calça rasgou. Sabe aquela roupa que você compra, tá bonitona? Você vai usando, uma hora ela vai rasgar, até as calças que você já compra rasgadas. Mas você vai lavando, põe no sol, seca, daqui a pouco ela muda de cor. Pois é. O pecado fez isso com a imagem e semelhança que Deus nos criou. Deu uma esbotada. Então nós só iremos reparar aquilo que o pecado prejudicou com uma aliança firme com Jesus. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus, ela é libertadora. Se tem uma coisa que Satanás, ele luta constantemente, é para que vivamos aqui nessa vida sem propósito, sem direção, sem rumo, sem realização. As verdades de Deus nos alinham ao propósito que Ele tem para nós. As verdades de Deus nos colocam na direção certa. Aquele que abraça a verdade sobre quem somos em Cristo e confia na sua palavra, é liberto da dependência emocional. Charles Swindoll, aportuguesando a pronúncia aqui, ele disse que a verdade de Deus não apenas nos informa, mas ela nos transforma, ela nos liberta das correntes da dependência emocional. Ela não só nos informa, mas ela nos transforma e nos liberta. O passo seguinte é ser honesto com você mesmo.
É admitir que você pode estar em uma relação dependente e reconhecer esse aspecto pecaminoso. Escolha alguém de confiança, maduro, gente que não vai te expor. Abra o coração, peça ajuda, desabafe, peça oração. Tiago capítulo 5 e versículo 16. Portanto, confessem as vossas culpas uns aos outros. Orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. O tratamento de Deus na nossa vida passa pela via da confissão. Aqui não é confissão para perdão, aqui é confissão para cura. Aqui é um tratamento mesmo, intenso. A confissão nos liberta do poder do segredo. Porque tem uma coisa, irmãos, que é importante no mundo espiritual, é abrirmos a nossa boca para falar. O que falamos produz resultado no mundo espiritual. Tanto de palavras de maldição, quanto de palavras de bênção. Deus conhece, Ele sabe, mas Ele quer que falemos. Deus não conhece a sua necessidade, sim ou não? Mas por que você ora? Porque Deus quer te ouvir. No plano prático, é preciso começar a separar-se gradualmente da pessoa. Preste atenção nisso aqui. Estar ao lado dela, tendo ela como foco, só vai prolongar, só vai retardar isso, só vai atrasar o processo da bênção. Agora, onde que eu peço a sua atenção? No casamento, isso não se aplica. O princípio do afastamento. Qual que é o princípio que se aplica no casamento? O da individualidade. Tem coisas no casamento que é conjunto. Eu e a Bianca. Tem coisas no nosso casamento que sou eu. E isso não é ser egoísta. E tem coisas que é a Bianca. Por exemplo, se eu tiver feito 3 vezes nesses 21 anos que nós estamos casados, já vai para o céu direto sem fazer curva, depois de 21 anos casado comigo, é assim. Já vira uma santa. E aí, se eu tiver feito 2 ou 3 vezes, foi muito. Eu não abro a bolsa dela. Não é porque eu não posso. Ela fala, pega para mim, alguma coisa está lá dentro da minha bolsa. Eu pego a bolsa e levo para ela, está aqui, ó. Eu acho invasivo. É invasivo mesmo? De invasão? É. Eu acho invasivo. Não invadindo. Quem faz, não é pecado também não. Mas eu não faço. É a minha individualidade. A faculdade que eu vou fazer, eu não recebo um diploma lá, eu e ela. Está falando aqui de individualidade. Certo? Então, no casamento, o princípio do abandono não se aplica, mas se aplica o princípio da individualidade. Existem os sonhos comuns, os sonhos coletivos, os planos comuns da família. Mas existe também a individualidade de cada membro da família, a individualidade do homem, a individualidade da mulher, a individualidade dos filhos. As minhas meninas nunca me pegaram revirando as gavetas delas, o guarda-roupa. Não, nunca fiz isso. Vou lá revirar aqui as gavetas de roupa íntima. Para quê? Individualidade, gente. Existe um limite aqui. Eu não posso, guarde essa palavra, me anular, me tornar nulo dentro de uma relação, inclusive no casamento. É um trabalho de parceria. Existem coisas que são minhas. Você imagina a Bianca? Eu não vou falar o inverso não, porque vai pegar mal demais. Você imagina a Bianca usar minha roupa íntima? É minha, meu filho. Então, não pode confundir. Outra coisa aqui, quando os laços emocionais têm sido muito profundos, especialmente se houver envolvimento sexual. Aí aqui está falando de relacionamento fora do compromisso do casamento, que forma-se laços de alma. E eu já expliquei aqui o que o laço de alma faz. A relação sexual é o seguinte, no mundo espiritual, a relação sexual une as almas.
Cartório, gente, é só para legalizar no social. E cartório é coisa nova. No Brasil aqui, 1800 e quase 1900 parece. Coisa nova. No mundo espiritual, sabe onde que acontece? No ato sexual. Paulo falou assim, olha, quem se une a uma mulher, forma um corpo com ela. Então traz um parceiro, está unido. Traz um outro parceiro, agora já são 3. Traz um outro, agora é 4. Isso sem contar os outros que ele foi para lá. E vai virando aquela bola de neve. Sabe o que acontece nisso? No mundo espiritual, a Bíblia chama isso de laço de alma. É preciso confessar. É preciso largar. Quem confessa e deixa, acho que é Provérbios 28:13. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Em outras palavras, quem confessa e deixa, é perdoado. Ao mesmo tempo, abandonar isso, cultivar novas amizades, cultivar novos relacionamentos. Gente, eu acho assim umas coisas assim tão bobas que a gente vê na internet. Quanto mais eu conheço os animais, mais eu largo o ser humano. Não, meu filho. Você gosta de animal? Cuida dele direitinho. Tenha lá o que você quiser. Monta um zoológico para você. Esse problema é seu. Mas faz para cuidar. Não faz para prejudicar o bicho, não. Mas ame o ser humano. Por mais que você goste do gato, do cachorro, do papagaio, do periquito, seja o que for, periquito, né, Vanusa? Seu semelhante não é esses bichos. Construa relacionamentos. Ei, psiu, faça amizades. Amizade saudável, gente que vai te fazer crescer, gente que vai te abençoar, gente que vai conduzir você para o bem, gente que não está do seu lado por interesse. Gente que vai orar por você, gente que vai orar com você, gente que não vai te expor quando você abrir o coração, gente que tem uma aliança saudável. Ainda que seja difícil, que haja certo temor, o primeiro passo a ser dado é construir relacionamentos. Novos vínculos nos permitem crescimento, amadurecimento. Mas a transformação acontece, eu repito, quando nós, de fato, nos rendemos a Jesus. O propósito divino para os relacionamentos é de ajuda mútua, edificação recíproca, e que uma das partes não seja um parasita. E nisso tudo, gente, é caminhar na presença de Deus. 1 Coríntios 13, caminho já para fechar, versículos 4 a seguir. 1 Coríntios 13, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente com o mal, ou não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o padrão divino. É nisso aqui, gente, que nós iremos resolver. Tratando a raiz, tendo cuidado, fazendo uma análise, estreitando a nossa relação com Jesus. Somente tratando a raiz do mal é que poderemos experimentar a plena liberdade. Estabelecer limites no relacionamento é importante. Onde que está o limite? Os limites são linhas que definem, mostrando onde eu termino e onde o outro começa. É isso. Acima de tudo, devemos lembrar que a nossa dependência deve ser sempre em Jesus. Vamos de pé? A verdade bíblica nos aponta para a libertação plena em Cristo. Deus criou em nós a necessidade de relacionamentos, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, que vive em plena unidade. O problema, não é precisar dos outros. O problema é depender deles para suprir só o que Cristo pode suprir. Ame. Tenha amigos. Relacione.
por melhor que seja um amigo, por mais importante que seja, ninguém vai conseguir suprir aquilo que só Jesus pode suprir na sua vida. Conhecer a verdade de Deus, depender dEle, amar nos moldes dEle, nos ajudará a termos a nossa vida alinhada para desfrutar daquilo que Ele tem para nós. A nossa verdadeira força está em reconhecer, gente, que a nossa dependência está em Deus. O ser humano é incapaz, por melhor que seja, mas nós só iremos ser plenamente saudáveis, realizados na presença de Deus, e não mantendo vínculos excessivos de dependência, e que pode chamar isso até de vínculos doentios. Eu termino dizendo: troque a prisão da dependência emocional pela liberdade de pertencer a Cristo. Levante sua mão aos céus.